Aquela tua música boa precisa de um videoclipe. Aquele teu evento precisa de uma cobertura. O teu negócio ou a tua empresa não é ruim, só não tem um bom tráfego pago ou um spot publicitário atraente. Nós somos a solução por causa da eficiência e a qualidade. Já tivemos o privilégio de trabalhar com Heraldina Santos, Dream Balls, Liliana Pereira, General Fuja Tempo, Seth Tanzi, King de Fofeira, Delma Silva e muito mais. Também realizamos o spot publicitário da empresa Cal Isaac. Então, se você quer um trabalho de qualidade, eficiência, então não hesite, contacte a 6D Studios. Aqui está o nosso WhatsApp. Estamos aqui para educar, para trazer aquilo que é o expectável, né? A resposta é não, Fly. Violência não resolve nada, violência não é o melhor caminho. E nós, aqui no nosso contexto, crescemos ouvindo que tem que apanhar para corrigir, para melhorar. E nós reprovamos, até porque a violência ela é condenada em todos os contextos, inclusive é crime, não é? Então, não, violência não é a melhor forma. A melhor forma é o diálogo, sim. Ainda é com o diálogo. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer que quando o pai precisa partir para a violência é porque falhou no diálogo ou não tem a capacidade de dialogar com seu próprio filho. Entretanto, nós temos também de tentar aqui desmistificar que tipo de violência nós estamos aqui a falar. É verdade que uma certa forma de ser mais impositiva, mais rígida com o nosso filho faz todo sentido, porque as crianças precisam, sim senhora, de corretivos, de alguma rigidez naquilo que é educação, naquilo que é instrução. Entretanto, essa rigidez não é pegar na criança e batê-la até sangrar, bater com a cabeça na parede do seu filho, bater com o objeto mais pesado que tiver na sua frente, porque você acredita que essa é a melhor forma de educá-lo. É provável, atenção aqui, é provável que essa forma tão agressiva de estar a lidar com ele possa causar problemas muito sérios a longo prazo. E justifica-se muito, exatamente, os traumas. Ou justifica-se muito, mas nós todos apanhamos e estamos aqui. E estão bem? Essa é a grande questão, que nós vemos adultos a falarem, mas eu apanhei muito, mas como é que estás? Está tudo bem? Psicologicamente é uma pessoa que está dentro daquilo que nós consideramos padrão de normalidade, a nível social é uma pessoa que está bem. Temos que olhar para isso, porque também o excesso de surra depois traz outros danos, tanto físicos, psicológicos. Depois temos uma criança que pode vir tornar-se extremamente agressiva no futuro e replicar toda aquela violência, ou até inclusive ter aversão à violência em muitos casos, porque ela apanhou tanto que basta que ela veja uma mão levantada, aquela pessoa se reprime, se foge e sofre só de pensar em violência. Então não vamos aqui propagar a crença de que bater é ideal. Entretanto, essa hora lá em casa muita gente está a dizer, mas nós apanhamos e estamos aqui. Não é ideal, e que nós vamos sempre passar aqui aquilo que é o ideal, aquilo que é o expectável. Agora, depois vem aquilo que é a nossa realidade. E sim, todos nós apanhamos, inclusive falou da Maria das Dores, quem nunca? Eu também levei a Maria das Dores. Eu penso que, assim, trazendo já um meio termo, vamos conversar e dialogar com os nossos filhos sem necessariamente trazer a violência, porque um pai precisa ter a capacidade de conseguir convencer e persuadir o seu filho através da fala. Precisa ter essa capacidade. E quando percebermos que pela fala ele não nos ouve, primeiro já estamos a falhar como pais. Tem que ver aí, porque que eu não tenho autoridade sobre o meu filho para que só a minha fala o coloque no lugar dele. Alguma coisa já está a falhar. Porque toda vez eu tenho que mostrar agressão, para mostrar para ele que eu sou grande, que eu sou superior. Então o que vai acontecer aí, Fly? A criança teme o pai, mas não respeita. E na minha experiência pessoal, me lembro uma vez de ouvir a minha irmã mais velha dela dizer, você não deve temer o seu pai, mas deve respeitá-lo. E aquela frase fez muito sentido para a minha vida toda, que é dessa forma que eu olho para todo mundo, não importa quem seja. Porque quando eu tenho medo da pessoa, eu não consigo entregar confiança, não consigo entregar afeto. É aí onde começa a se quebrar o vínculo. O papai está a vir, deixa eu me recolher. E depois não tens um filho que se senta contigo ao lado. Agora é verdade, às vezes, quando nós falamos de uma palmatória, um puxar de orelhas, não é? Uma palmada, acontece às vezes para posicionar a criança porque ela está muito hiperativa, muito distraída, mas não é o que se recomenda. O pai tem que ter a habilidade de dialogar com seu filho. Se não tiver essa habilidade é porque já está a falhar em alguma coisa. Em todo momento. Em todo contexto. Em todo contexto. É isso que, como profissional de saúde mental, que nós queremos trazer aqui, educação, vamos passar. O ideal é a comunicação em todos os níveis, Fly.
Porque se o teu filho lhe teme, se a sua filha lhe teme, ela vai lhe esconder depois outras coisas, acredita. E aí se abre a porta para um problema muito sério ao longo do vosso relacionamento. Eu não vou contar isso no papá, porque o papá me vai agredir. E é algo muito importante que o papá precisava saber até para lhe livrar de um abusador. Mas como o papá é mau e a mamã também é muito má, então deixa eu me recolher, deixa eu me guardar. E estamos a quebrar uma relação entre pai e filho. Há uma fala que muitas das vezes é replicada. Eu desconheço o autor, mas acabei por ler aqui nos comentários e vou parafrasear. Né? Apenas o diálogo cria homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Já ouviu? Já ouvi. E como é que vê essa frase? Aí nós estaríamos a olhar para uma questão que eu vou chamar de subjetividade. Cada um é livre de pensar como quiser, Fly. Cada um é livre de educar os seus filhos como quiser. Isso tem muito que ver também com as próprias experiências pessoais, não é? Nós temos de levar aquilo que é o correto, que é o ideal. Agora, se você tem uma visão diferente sobre, você acredita que o diálogo enfraquece, eu não sei que tipo de diálogo enfraquece, do que está a falar. Imaginemos na vida adulta, não vamos falar apenas com as crianças, na vida adulta você precisa dialogar com a sua esposa, com a sua parceira. Então vais lutar sempre com ela para conseguir alcançar o que você quer dela, vais agredi-la sempre porque você acha que o diálogo não vai resolver. Isso é só uma opinião, não é? E devemos respeitar. Mas aí, entendendo a frase, aí estamos a falar de homens na fase embrionária, não é? Onde há aquela formação de personalidade. Sim, é exatamente na formação de personalidade nós precisamos dialogar, Fly. Agora, se nós entendemos que queremos agredir, vamos agredir para quê? Quantas crianças foram agredidas e não melhoraram também o comportamento? Vamos pensar nisso. Se a agressão de facto resolvesse, né, a situação da educação do indivíduo, eu acredito que nós não teríamos problemas sociais que temos, como os roubos, os assaltos, os violadores, os criminosos que nós temos, porque muitos apanharam. E apanharam de verdade. Mas ainda assim nós temos uma sociedade totalmente desestruturada, desorganizada. Então pode não ser a solução. Agredir, espancar uma pessoa. E depois às vezes, vamos pensar na violência num foro bem mais grave. Estamos aqui a espancar uma criança, a bater. Imaginemos que ela cai e bata com a cabeça aqui. Perdemos uma vida. Se não perdemos essa criança, podemos causar um trauma físico que vai perdurar a vida toda, percebe? Então, todo cuidado é pouco quando nós trazemos essas frases generalistas. Eu entendo mais ela como só a própria opinião da pessoa. Agora, dizermos que é o ideal e é essa estrutura de educação que nós devemos levar para todas as famílias, pode não ser o recomendado. Eu concordo inteiramente consigo nesse aspecto sobre ter cuidado com situações que depois podem, de algum modo, descambar a algo mais grave. Isso. Tanto é que as notícias agora chegam mesmo quando tu não queres. E de repente dás de cara com uma situação horrível, como a que muitas das vezes aparece no Fala Angola, penso que é este programa, de que o pai acabou por tirar a vida do filho porque mexeu na comida. Pois é. E no ato da repreensão exagerou. Doutora, há momentos em que eu tiro para pensar, para refletir, porque na minha análise eu não consigo encontrar o modo perfeito para educar um ser humano. Porque de um lado tu tens um pai que dialogou e falhou porque o filho cresceu, totalmente o contrário daquilo que foram as tentativas do pai. Por outro, tens um que bateu, aconteceu o mesmo, mas tens um que bateu e acertou, como tens um que dialogou e acertou. Há essa relatividade, tu não consegues encontrar um modo perfeito. O que me faz, em certo momento de reflexão, concluir que, eu não sei se vai concordar comigo, mas... Vamos lá, tenta. Eu já cheguei a pensar que há quem nasceu para ser bandido. Há quem nasceu para ser mau, há quem nasceu para ser bom. Sabes? E por que é que eu lhe digo isso? Quando falo bandido, estou a trazer aqui uma visão mais rasa para espelhar as diferenças entre o bom e o mau, não é? Eu tive experiências de vida que me fizeram olhar com alguma abrangência e criar essa perspectiva. Por quê? Porque lembro-me, na minha juventude, na minha adolescência,
nós vivíamos no mesmo bairro, não que tínhamos a mesma educação, mas por ser... é o bairro, eu vou chamar aquilo de comunidade, ou seja, estamos todos juntos, né? Os pais são amigos e conversam, não, temos que executar assim e tal. O teu filho, amanhã tens que... experimenta isso, conversa, dá-lhe um livro, não, põe-lhe de castigo. Os pais conversam. E às vezes aqui nós, no nosso escritório, às vezes falamos sobre os nossos irmãos mais novos, sobre os nossos filhos, e aconselhamos uns aos outros, porque deu certo lá em casa, pensando que pode dar certo em tua casa também. Sim. Mas isso para lhe dizer o quê? Há quem já nasceu com predisposição para fazer o mal. E a doutora, como psicóloga, depois pode tentar descrever isso da melhor maneira, porque o indivíduo teve um pai pacífico, que estava sempre lá a chamar a atenção, e vai cometer as suas falhas, como todos nós cometemos nesse processo. Ninguém faz com perfeição. Mas os mecanismos ideais, na base do diálogo, pagando a educação do miúdo, ir à escola, explicação, todos esses elementos foram acrescentados, mas a pessoa desviou de forma grave. Aquele que não teve as mesmas oportunidades, que supostamente são os caminhos mais adequados, é que andou na linha reta. Aquele que sofreu é o que mais pratica o bem. O que foi educado, entre aspas, da melhor maneira, é o que mais pratica o mal. Então, tu paras para olhar e dizes assim, mas espera aí, não há uma forma exata ou uma fórmula correta para educar, mas há aqui uma falha no próprio ser humano que já...